Boa noite. Hoje vamos apresentar o nosso trabalho de conclusão do curso. Então, a nossa apresentação foi realizada pelas acadêmicas Andressa Karen dos Anjos e Vanessa Cristina de Souza, na disciplina de Projeto de Ensino e Educação. O título do trabalho é O processo de ensino e aprendizagem na educação infantil tendo a ludicidade como fator principal. O resumo do trabalho, então. O processo do ensino e aprendizagem na educação infantil, tendo a ludicidade como fator principal, é uma maneira de chegar na construção do conhecimento dos alunos de uma forma leve e sem pressão. Já é nato da criança viver em um mundo lúdico de faz de conta, com magia e muita diversão. Em sala de aula, o processo de ensino-aprendizagem não precisa ser diferente. O educador não só pode, como deve explorar este lado da infância e aplicar seus planos de aula como uma metodologia que utilize a ludicidade através da contação de histórias, jogos interativos e brincadeiras. O uso de conteúdos e matérias em forma globalizada facilitam a introdução da grade curricular neste meio de ensino. Em uma mesma contação de história, por exemplo, podemos trabalhar matemática, português, ciências humanas e sociais. Este é apenas um exemplo do que pode ser feito e, porventura, alcançado. Então, o nosso trabalho ele traz a ludicidade como ponto principal para trabalhar com as crianças em sala de aula e vamos mostrar no decorrer dele como o professor pode trabalhar e alcançar grandes objetivos, podemos dizer assim. Ele pode trabalhar não só os conteúdos, como também o dia a dia e levar a criança a desenvolver o seu lado social, o convívio em grupo e que tudo isso vai agregar para a formação de um adulto que só vai agregar então para a sociedade. As palavras-chave foram aprendizagem, ludicidade e educação. Então, na introdução, o processo do ensino e aprendizagem na educação infantil é um momento na vida da criança que carrega uma grande responsabilidade pelo fato de ser o primeiro contato com a rede de ensino, ou seja, com a escola, professores, rotina e convivência em grupo. É um momento que deixará marcas, sejam elas positivas ou não, no educando, e que este a levará para toda a sua vida. Ao profissional da educação também é designada a grande responsabilidade, pois é ele quem estará tocando cada educando que está em evolução. Este profissional precisa ter a responsabilidade de conhecer cada aluno, reconhecer que, por mais jovens que sejam, já estão inseridos no meio social e carregam suas próprias marcas e vivências. E são essas marcas e vivências que eles vão trocar com os colegas através das atividades lúdicas, através de contações de história, através dos jogos, e assim vão desenvolver melhor os conteúdos e o meio social deles. Então, na fundamentação teórica, para trabalhar a ludicidade em sala de aula, a forma mais comum é entrar no mundo dos alunos. Os jogos e brincadeiras são uma boa maneira de alcançar tal objetivo. Propondo isso, durante a aula, além de trabalhar os componentes curriculares necessários, estará sendo trabalhado todo o desenvolvimento do aluno. A autora Mafra fala a respeito. Os jogos e brincadeiras são instrumentos metodológicos através dos quais os educadores podem estimular na criança o seu desenvolvimento cognitivo, afetivo, social, moral, linguístico e físico-motor, como também propiciar aprendizagens curriculares específicas. Além de todo esse desenvolvimento, o educando passa a trabalhar em grupo, compreender diversas situações, sabendo como se portar-se diante delas, havendo uma troca interativa com os colegas de suas vivências, entendendo que no meio social sempre haverá pessoas que carregam diferenças físicas e comportamentais. Então, voltando a falar da importância da ludicidade. A criança vive num mundo lúdico, ela precisa da fantasia, ela precisa brincar para conseguir entender o que se passa, para conseguir entender as questões sociais, para conseguir se comunicar. Então, dessa forma, o professor trabalhando, ele só vai estar favorecendo o desenvolvimento desse aluno. Olá, boa noite.
Eu sou a Vanessa e vou dar continuidade à apresentação da Andressa, do nosso trabalho de conclusão de curso. Vou falar agora um pouco sobre a metodologia. O presente trabalho tem por finalidade construir uma base teórica para os estudos pedagógicos, sendo esta base construída com pesquisas bibliográficas que levem à compreensão do nosso tema escolhido. Durante as pesquisas e leituras, observou-se que para a criança que naturalmente tem a sua atenção voltada para aquilo que é lúdico, uma aula construída de forma diferente da convencional, que é mesa e cadeira, se torna muito mais prazeroso e construtivo. E é por esse viés que essa pesquisa vem sendo conduzida. Ao observar as inúmeras formas de pensar a aula com os pequenos, seja por meio de jogos construídos por eles mesmos, por oficinas mediadas pelo professor, dinâmicas ou até mesmo a brincadeira do faz de contas. Além de ser vivenciados momentos únicos de diversão para o aluno, a troca entre aluno-aluno e aluno-professor é extremamente rica e de uma grande construção de conhecimento. Temos uma citação aqui do Winnicott, de 1975, na página 80, que ele vai nos dizer que é no brincar e somente no brincar que o indivíduo, criança ou adulto pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral. E é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu. Então, a gente observou, né, no nosso trabalho, nas nossas pesquisas, nas nossas leituras, que existe uma infinidade de opções de construir aulas para os alunos, para as crianças, para os alunos, que sejam diferentes da mesa e cadeira que é o convencional, né? Existem inúmeras possibilidades e respeitando principalmente o brincar, que é uma fase tão importante da criança que a gente consegue, por meio da brincadeira, mediar atividades, mediar o conhecimento, para que haja troca entre o aluno, entre o professor e que ele consiga absorver aquilo de uma maneira mais prazerosa. Eu vou falar um pouco agora do resultado e da discussão do nosso trabalho. Com o presente trabalho, trazemos a discussão sobre a necessidade do brincar na educação infantil, mediado pelo professor, com a finalidade de levar o conhecimento para o aluno de forma mais lúdica e prazerosa. Portanto, o presente trabalho de pesquisa mostrou que a dinâmica ensino-aprendizagem com as crianças não pode e nem deve ser mesa e cadeira, frente a um quadro. São inúmeras as possibilidades para que essa aprendizagem ocorra de forma mais significativa possível para as crianças e trabalhando com o lúdico, apresenta-se uma aprendizagem mais leve e dinâmica, tanto para os educadores como para os educandos. Se tornam aulas mais atrativas, mais interessantes, extremamente ricas, né, em uma brincadeira, do que sentados olhando no quadro ou falas de muito tempo para as crianças. E enquanto brincar, numa troca ali, ele consegue absorver muito mais, ser de uma forma mais leve essa aprendizagem ocorra. E a conclusão do trabalho, né? Então, a gente vai para as considerações finais. A partir das análises bibliográficas realizadas referente ao tema deste artigo, conclui-se que durante a infância, a criança se torna única e singular. Aprende a brincar e a aprender. Ao aprender, ela pensa, analisa sobre sua realidade, cultura e o meio que está inserida, criando formas, conceitos, ideias, percepções e cada vez mais se socializa através das interações. Ao brincar, a criança se desenvolve integralmente, passa a conhecer o mundo em que está inserida. Portanto, o brincar não é apenas uma questão de diversão, mas uma forma de ensinar e aprender, de construir e de socializar. Para que ocorra o brincar, é necessário a presença de um professor mediador, que irá preparar um espaço para que esse momento, brincadeira e aprendizagem, ocorra de forma concreta. O professor é fundamental, pois favorece e promove a interação, planeja e organiza os ambientes para que o brincar possa acontecer, estimula a competitividade e as atitudes cooperativas. O professor cria na criança a vontade de brincar, facilitando assim a aprendizagem. Essa é
é a conclusão do nosso trabalho. Agradeço pela sua atenção. Tenha uma boa noite.